Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações nesta oportunidade de aprendizado e de reflexão. Agradeço a direção da casa pela confiança em me chamarem mais uma vez para esta palestra. Agradeço também ao meu mentor e a Jesus pelo amparo permanente em minha vida. Hoje vou compartilhar com vocês o estudo que eu fiz sobre os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. Onde Jesus nos conta a parábola dos trabalhadores da vinha, que é um convite ao serviço do bem, em qualquer momento de nossa vida. E também uma lição de que Deus é justo e misericordioso, recompensando a boa vontade sincera, mesmo que venha mais tarde. E a doutrina espírita nos ajuda a compreender que essa parábola fala também da grande lição de humildade, igualdade espiritual e compromisso moral. O ser humano, historicamente, construiu suas relações com base em hierarquias sociais, no poder, no status, na aparência, no nascimento, na raça, na classe social e títulos. E durante séculos, considerou-se que os primeiros eram os que detinham mais bem, mais cultura ou influência. No entanto, o Evangelho nos mostra outra realidade. Deus não olha o exterior, mas o coração. Não vê títulos, mas atitudes. Não mede pela posição social, mas pela disposição em servir ao bem. Jesus inverte essa lógica. Os marginalizados, os pobres, os considerados pecadores, os últimos da sociedade, são muitas vezes os primeiros diante de Deus, quando vivem com amor, com fé e humildade. A justiça de Deus não é a dos homens. A justiça de Deus é imutável e igual para todos. Através da reencarnação, compreendemos que as posições sociais se invertem e que aqueles que hoje sofrem podem ser os que outrora oprimiram, e também que muitos dos que hoje são humildes são espíritos elevados, que aceitaram provas difíceis para o seu próprio crescimento ou missão. O Espiritismo esclarece que a vida é um ciclo evolutivo e que Deus permite, através das reencarnações, experimentemos diversos papéis. É assim que aprendemos empatia, justiça, compaixão e equilíbrio. Então, ser o último em uma encarnação pode ser, na verdade, uma bênção para o espírito imortal, pois aquele que sofre, aprende. Aquele que serve, cresce. Aquele que ama, mesmo sem ser amado, é elevado diante da lei divina. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 16. Essa frase de Jesus está na parábola dos trabalhadores da vinha, narrada por Mateus. Um senhor contratou trabalhadores ao longo do dia. Alguns desde o amanhecer, outros ao meio-dia e outros quase ao final do dia. Ao final, todos receberam o mesmo pagamento. Isso causou estranhamento entre os que começaram cedo, que esperavam receber mais. À primeira vista, pode parecer injusto, do ponto de vista humano, porque muitas vezes medimos o mérito pelo esforço, pelo tempo ou quantidade. Mas diante de Deus, o que conta não é a quantidade de tempo que servimos, mas a sinceridade, o esforço e o amor
com que nos dedicamos à tarefa, a boa vontade com que se trabalha na seara do bem. Neste capítulo do Evangelho, os Espíritos nos explicam que todos nós estamos sendo convidados para a vinha do Senhor, que representa o mundo, a vida, as tarefas espirituais e morais. Jesus encerra a parábola dizendo que os últimos serão os primeiros. Primeiro, então, vamos entender quem são esses trabalhadores. O Senhor da vinha representa Deus. A vinha representa o mundo onde somos chamados a trabalhar. Os trabalhadores da primeira hora são espíritos mais antigos no processo evolutivo, que já vêm há muitas encarnações servindo com consciência. E os trabalhadores da última hora somos nós, espíritos em evolução, que muitas vezes chegamos mais tarde ao conhecimento da verdade, mas que ainda assim somos convidados a trabalhar. A misericórdia divina não exclui ninguém. E mesmo que despertemos mais tarde para esse conhecimento, ainda há tempo de contribuir. Por isso, Jesus nos chama ainda hoje, dizendo: a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 10, versículo 2. Kardec nos esclarece que o Espiritismo é o chamamento aos trabalhadores da última hora. Somos chamados a colaborar com a renovação moral da humanidade, mesmo que não tenhamos feito isso antes. A oportunidade agora está diante de nós. Os espíritos superiores nos alertam que a hora é chegada em que deveis sacrificar os vossos hábitos, as vossas ocupações fúteis, as vossas vaidades, para colaborar com a obra divina. Não se trata apenas de frequentar uma casa espírita, mas de viver a transformação moral. Aqueles que chegam, por último, ao entendimento espiritual, mas abraçam com sinceridade o Evangelho, serão os primeiros no reino do céu. Isto é, estarão entre os mais comprometidos com a renovação do mundo. Quando Jesus falou da última hora, não se referia a um relógio, mas a um tempo espiritual urgente. E esse tempo é o nosso tempo, o momento atual da humanidade. A expressão última hora tem 3 sentidos importantes. Primeiro, na vida pessoal. É aquele que desperta para a espiritualidade só mais tarde. Talvez tenha vivido décadas distante do bem, mas ao se arrepender sinceramente, decide mudar. Jesus não cobra o tempo passado, mas valoriza o esforço presente. O arrependimento sincero e a mudança real são sempre bem-vindos. Segundo, na história da humanidade, vivemos tempos de transição planetária, da fase de provas e expiações para a regeneração. E os trabalhadores da última hora são aqueles que estão despertando agora para colaborar com a transformação do mundo. Mesmo quem despertou tarde é chamado a agir. Não há tempo mais a perder. No plano espiritual, muitos espíritos que antes resistiram ao bem estão agora aceitando o chamado do Cristo, encarnando com missões curtas e decisivas. São reencarnações de resgate rápido, de serviço intenso. As últimas oportunidades antes de seguirem para mundos mais inferiores, se recusarem-se a mudar. Há quem diga: agora é tarde para mim, ou já errei demais. Mas o Espírito da Verdade nos adverte. Os que forem chamados por último não devem dizer que nada têm a fazer.
O despertar da consciência é o início do trabalho. Não importa quanto tempo ignoramos a luz. O que importa é o que fazemos a partir do momento em que ela nos toca. Lembram da história do bom ladrão na cruz? Que está em Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Mesmo no último instante de vida, aquele homem reconheceu Jesus e ouviu dele: hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos mostra que nunca é tarde para começar o bem. O tempo de servir é agora. E quando despertamos, percebemos que é tempo de trabalhar, é tempo de amar, é tempo de servir. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que o trabalho no bem é a alavanca da evolução espiritual. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, temos que todo trabalho útil é obra de Deus. E não se trata apenas de trabalho físico, mas principalmente de trabalho moral, interior, constante. Domar nossas más inclinações, cultivar virtudes, praticar a caridade ativa e vigilante. Sabemos muitas coisas, temos acesso a livros, a palestras, ao Evangelho. Mas Jesus não disse: vinde a mim os que sabem, e sim: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. O verdadeiro trabalhador da última hora não é aquele que apenas ouve, mas o que age. Não basta dizer: Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade do Pai. A doutrina espírita ensina que conhecimento sem ação é como luz guardada sob o alqueire. Precisamos iluminar o mundo ao nosso redor com os nossos exemplos. Muitas vezes imaginamos que trabalhar para Jesus é algo grandioso, visível e reconhecido. Mas o trabalho começa dentro de nós. Deus não força ninguém a trabalhar em sua vinha. Ele apenas nos convida. E o convite é silencioso. Às vezes vem no lar, com amor, paciência e respeito. Vem no centro espírita, com humildade, compromisso e constância. Na sociedade, sendo honestos, solidários e generosos. Em nós mesmos, vencendo o orgulho, a raiva e a intolerância. Lembremos de Chico Xavier, que dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E a recompensa de um trabalhador fiel é a paz de consciência, o coração sereno, a alegria de servir, o reencontro com os afetos no mundo espiritual, a elevação da alma. Esse é o trabalho da transformação moral que todos podem fazer, mesmo com limitações físicas, idade avançada ou rotina corrida. A parábola também fala da inclusão. Os da última hora, que ninguém quis contratar, foram aceitos pelo Senhor. Isso nos lembra que Deus não despreza ninguém, mesmo quem errou muito pode recomeçar, que a misericórdia divina é infinita. História e o Evangelho estão cheios de exemplos que mostram os últimos que se tornaram os primeiros. Maria de Magdala, tida como pecadora, foi a primeira a testemunhar o Cristo ressuscitado. Francisco de Assis, rico e arrogante na juventude, se tornou símbolo da humildade cristã. Zaqueu, o cobrador de impostos e mal visto, arrependeu-se e se tornou exemplo de transformação,
assim como Paulo de Tarso e tantos outros. Esses últimos tornaram-se os primeiros, não por mérito social, mas por transformação moral. Eles responderam ao chamado e, com coragem, transformaram suas vidas. Mas a parábola também adverte sobre os primeiros que podem correr o risco de tornarem-se os últimos na justiça divina. Os que receberam primeiro a luz do Evangelho, mas não a cultivaram. Os que detêm conhecimento espiritual, mas que não praticam. Os que usam a fé para o orgulho e não para a caridade. Muito será pedido àquele a quem muito foi dado. Está em Lucas, no capítulo 12, versículo 48. Jesus continua chamando. Ele diz agora em nossa consciência: vinde vós também trabalhar na minha vinha. Este é o tempo, esta é a hora. Seja numa oração sincera, uma visita ao doente, uma palavra amiga ou um estudo dedicado. Cada gesto é um tijolo na construção do reino de Deus. Que possamos sair daqui tocados por esse convite amoroso. Que não sejamos apenas ouvintes do Evangelho, mas trabalhadores fiéis da última hora. Se ainda temos tempo, temos chance. Se temos chance, temos dever. Não um dever pesado, mas um chamado de amor e libertação, cada qual com a sua tarefa. Atendamos ao chamado de Jesus com coragem, humildade e perseverança. Que a luz de Jesus brilhe em nossos caminhos, que Maria Santíssima nos envolva com seu manto de amor. Agradeço a todos pela atenção e que assim seja.